Neiso ergueu rapidamente as duas mãos. Círculos mágicos se formaram sob seus pés quando ele lançou ataques contínuos de lanças de gelo em Souta. Souta nem se incomodou com isso enquanto movia seu corpo rapidamente evitando todas as lanças de gelo. Dengue! Dengue! Neiso ficou um pouco surpreso ao ver Souta se esquivando de todos os seus ataques. Ele bateu os pés no chão e uma espessa barreira transparente se formou ao seu redor. Com um aceno de mão, lançou outro feitiço. Vários tentáculos pretos se ergueram do chão. Experimente isso! Ele cerrou os dentes quando uma varinha apareceu em sua mão. Suas flutuações de energia ficaram mais fortes quando ativou o efeito de sua varinha de grau laranja. Neiso era forte, mas desta vez encontrou o adversário errado. Souta simplesmente evitou todos os ataques que vinham contra ele. As vozes dos dois velhos eram baixas, praticamente inaudíveis, mas não escaparam dos sentidos de Souta. Eles nem perceberam que a atenção de Souta estava na conversa deles, em vez da batalha. Você investigou quem atacou a Aliança das 100 Faces? Sim, mas todas as pistas não levam a nada. Só consegui pensar em uma organização com base na descrição dos sobreviventes. É a Sociedade Assassina? Isso é realmente o fim? Nosso pica-mãos está ficando cada vez mais fraco a cada geração. 70 anos atrás, nem precisávamos nos juntar a uma aliança, pois tínhamos a força de uma organização de alto nível. Não podemos nos mover ativamente por conta do nosso vínculo. A era está mudando e as potências do Salão das Planícies serão embaralhadas. A região mais perigosa agora é a área central onde a família imperial reina. É muito triste. Os poderes dos ancestrais nos prendem neste lugar. Eles estão presos neste lugar. Souta não sabia do que falavam, mas continuou a ouvi-los, evitando a série de ataques de Neiso. Ele queria prolongar a partida para poder ouvir mais suas palavras. Ele sabia que estavam dizendo a verdade ou então ele sentiria. Então confiou em suas palavras e pensou que isso beneficiaria, já que estava aqui no Salão das Planícies. Os dois velhos continuaram sua discussão sem perceber que alguém poderia ouvir suas palavras. A família imperial sofrerá muito desta vez. Muitas facções estão de olho no trono da região central. Mais cedo ou mais tarde, a guerra envolverá todo o Salão das Planícies. A Sociedade Assassina está ativa recentemente e ainda não sabemos o que estão planejando. A Aliança Tripla das Tribos está tentando absorver todas as organizações que caíram. Eles são uma das organizações mais fortes aqui, além do Reino Eiro. De acordo com nossa inteligência, os 3 líderes da tribo são todos especialistas na Terceira Algema. Terceira Algema? Esse é um grande problema que até mesmo a família imperial teria dificuldade em enfrentar. Sim, o Salão do Trovão também caiu. Seu líder, juntamente com outros especialistas importantes, está confirmado como morto. Seus cadáveres estão na entrada da ruína antiga. Muitas facções querem investigar, mas não conseguem entrar. Parece que alguém ganhou o controle sobre as ruínas. Isso significa que ninguém poderia entrar a menos que tivesse o poder de um deus para quebrar as barreiras à força. O que aconteceu lá chocou toda a Terra da Primavera. Há sobreviventes, mas passaram apenas do 1º ao 5º julgamento. Todas as pessoas que passaram para o 6º julgamento não saíram, exceto a princesa Yanesville e Druin. Falando em Druin, o Salão do Grande Shan também foi destruído há alguns dias. Os atacantes quase exterminaram todos antes de sequestrar Druin. 2 das facções mais fortes caíram. O Salão do Trovão e Salão do Grande Shan. Os escritos antigos talvez estejam certos. Isso deve ser o sinal do retorno do antigo imperador. É passado de geração em geração de anciãos desde a formação do Pica-Mãos. O que é esse antigo imperador? Está relacionado com os antigos poderes do Salão das Planícies? Os escritos apenas dizem que o antigo imperador retornará. Nós nem sabemos o que é esse imperador. Dizem que o imperador está dormindo nesta mesma terra, o Salão das Planícies. Um dia, se levantará novamente e reivindicará o que é dele por direito. Souta estreitou os olhos. Ele ouviu este imperador novamente. Este chamado imperador deve ser um deus, mas, por que ninguém sabe disso?
Se fosse um deus do Salão das Planícies, certamente todos deveriam ter ouvido o nome desse deus. Certamente, ele estava no caminho certo. Isso deve estar relacionado à sua missão em cadeia. Este assim chamado imperador e o sacrifício de sangue estavam se combinando. O sacrifício de sangue foi criado para emprestar o poder de um deus, então deve haver realmente um deus neste lugar. Além disso, lembrou do grid de anteriormente. Deve estar relacionado com este imperador. Mas sem provas, não poderia dar certeza. Se realmente existisse um deus, então por que todos não sabem disso? Mesmo que fosse um deus que cometesse assassinato em massa, as histórias desse deus ainda seriam ouvidas. Talvez não fosse realmente um deus. Era apenas um mortal poderoso no reino da libertação. Souta continuou a ouvir. Sig. A coisa mais importante agora é como sobreviver. Eu não acho que a Aliança das 100 Faces consegue enfrentar todas essas organizações famintas. Além da sociedade assassina, há outra facção à espreita no escuro. Não há uma única prova se é verdade, mas a maioria dos especialistas acha que os vários acidentes em todo o país não são uma coincidência. Também estou me perguntando sobre isso. O pavilhão Videira Verde continuou dizendo que não são eles que nos atacaram. Então você está dizendo, sim, acho que os rumores são verdadeiros. Os dois velhos continuaram conversando, mas o assunto mudou para o treinamento. Como não adiantava ouvir sobre o treino deles, Souta resolveu encerrar a luta. Além disso, seria muito suspeito se atrasasse a partida por mais tempo. Ele já ouviu o suficiente, então era hora de acabar com isso. Souta rapidamente moveu seu corpo de um lado para o outro enquanto brandia lentamente sua espada. Seu corpo tinha vários ferimentos quando deixou Neizo atacá-lo. A causa dos ferimentos de Souta não foi Neizo, foi o próprio Souta. Neizo não tinha o poder de danificar Souta mesmo que ele dormisse no chão e deixasse Neizo atacá-lo. Era possível se Souta estivesse à beira da morte e Neizo tivesse uma arma de qualidade superior. Sou vós. Souta chegou na frente do adversário. Ele levantou os pés e chutou a barreira em torno de Neizo várias vezes. Dengue! 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 A barreira foi quebrada após o 20º chute. Neizo ficou chocado ao tentar pular para longe, mas Souta não o soltou facilmente. Souta cortou com sua espada e uma lâmina de energia vermelha voou. Bum! Neizo gemeu de dor ao receber diretamente a lâmina de energia. Ele queria lançar um feitiço para se proteger, mas sentiu uma dor intensa em sua lateral. Sua figura se curvou para o lado antes de voar como um míssil. Souta rapidamente o perseguiu. Ele reuniu um pouco de mana antes de baixar sua espada. Seu ataque atingiu diretamente o ápice do rank B. Se segurar era extremamente difícil. Souta estava até suando muito, pois um movimento errado poderia matar seu oponente. Bem, controlar sua força também era um tipo de treinamento para que não pudesse reclamar disso. Seria ótimo para ele no futuro se aprendesse a controlar totalmente sua força. Sou vós. A fumaça e a poeira desapareceram lentamente. Souta verificou Neizo e descobriu que apenas desmaiou. Ele deu um suspiro de alívio quando esta missão foi finalmente concluída. O instrutor Vicky deu um passo à frente e verificou a condição de Neizo. Depois de ver que estava bem, o instrutor Vicky olhou para Souta e declarou Souta como o vencedor. Ele se tornou o discípulo núcleo em 15º. Não havia público além dos dois velhos especialistas no rank S escondidos. Portanto, ninguém sabia que Souta havia derrotado um discípulo do núcleo. Seria anunciado mais tarde. Venha, siga-me, eu lhe darei o uniforme de discípulo do núcleo, disse o instrutor Vicky. Souta assentiu e seguiu o instrutor Vicky enquanto olhava para o sistema. Asterisco Jin, asterisco parabéns por completar a missão discípulo. Você ganhou 10.000 pontos de experiência, 5 pontos de atributos livre, 3 pontos de habilidade e um manual da técnica de circulação de luz divina. Isso foi o suficiente para ele. Ele voltaria assim que visitasse a Sociedade Assassina. Então, relataria aos campeões de Atena o que encontrou aqui e pediria mais reforços. Ele duvidava que enviariam mais, já que também precisavam se preocupar com outras facções.
Se enviassem um grande lote de guerreiros para fora do território do Olimpo, seria confundido com eles expandindo seu território. As outras terras santas e grandes países não tolerariam isso.